Olá, muito boa noite para todo mundo. Foi nas horas de agonia do dia que a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV chegou numa nascente no pé da morraria e aqui se armou a rancharia porque não seria prudente seguir em frente com a lida marchadeira. E estando então a pionada reunida na roda da fogueira, a nossa empreitada agora é violeira e novidadeira. E para começar a função, a gente anuncia a recitação da prosa brideira do dia. Com o tempo correndo ligeiro no calendário e o vento mudando de lado no mercado pecuário, a estação de monta está chegando e não dá para ficar demorando na escolha e na definição dos casamentos para garantir o melhor rendimento do rebanho na reprodução. Mas a questão é que, na lida boiadeira, tem hora que a situação se enrola de tal maneira que não se vê solução no alcance da vista. Aí o jeito é procurar a ajuda de um especialista, o que pode ser feito pelo amigo pecuarista aqui mesmo na nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Tamboril, no Ceará, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Carlos Reis. Ele tem lá na fazenda um plantel de vacas parideiras Nelore e aneloradas. E está querendo saber se vale a pena fazer IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, né? Usando o sêmen de touro Nelore também, mas da linhagem 1000. E a segunda questão é qual seria uma boa indicação de raça para cobrir as novilhas que forem nascidas deste cruzamento. Pois então, estando feita a perguntação, sem mais demora, agora a gente sai de banda porque está na hora de escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Carlos. Bem, esse cruzamento de Nelore 1000 com Nelore, na verdade, não é um cruzamento entre raças, é um cruzamento entre linhagens. Nelore 1000 foi desenvolvido através de genes, a parte genômica, a parte molecular para se criar um animal com genes de dupla musculatura. Animais que têm um excelente rendimento de carcaça, animais realmente musculosos. Isso é importante para quem procura fazer machos e fêmeas bem pesados e com rendimento de carcaça. Isso é uma característica própria das raças de dupla musculatura, alto rendimento, que é o caso do Nelore 1000, que tem muito músculo. Agora, não é considerado um cruzamento o Nelore 1000 sobre Nelore, e sim um cruzamento entre raças, e sim um cruzamento entre linhagens. O Nelore 1000 sobre o Nelore produzirá animais bem musculosos, com ótimo rendimento de carcaça, próprios para serem abatidos tanto os machos quanto as fêmeas, fazendo um cruzamento terminal. Seriam animais com bom rendimento de carcaça, tanto as fêmeas quanto os machos do cruzamento de Nelore 1000 com Nelore. Muito bem, mas caso você queira tirar uma cria das fêmeas desse cruzamento, Nelore 1000 com Nelore, lembre-se que serão filhos desses animais, serão Nelore. E você pode usar europeu em cima aí no seu caso. Nesse caso, se você for inseminar, recomendamos que sejam raças britânicas. Dentre elas, ou Angus ou Hereford, você terá um produto F1 de altíssima qualidade, com melhor acabamento de carcaça e também o rendimento que virá da mãe, que será Nelore, essa F1 Nelore 1000 com Nelore. Essa animal será uma fêmea boa para transmitir características de rendimento em carcaça. Então, utilize um Angus ou um Hereford sobre elas que você terá um resultado muito bom. Essas fêmeas serão ainda assim adaptadas, pois serão meio sangue europeias, meio sangue zebuínas, que basta para ter conforto térmico aí no Nordeste, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Carlos. Um abraço a todos e vamos para o campo. A comitiva vai fazer aqui uma parada ligeira nesta lida conversadeira, mas volta antes que o cuitelinho consiga bater as asinhas 2.300 vezes. E quem duvidar é só contar para conferir. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital.
Com a algaravia da passarada demorando menos para começar a fazer a anunciação da alvorada e com as horas morredeiras do dia esticando já o fim de cada jornada, o sol está demorando um pouco mais para cruzar o céu entre o nascimento no leste e o descampamento no oeste. E a gente está falando isso tudo para dizer que o tempo andou, a estação mudou e, enfim, acabou a espera pela primavera. A questão, então, é que, junto com a chegada das águas, muda também a precisão de nutrição do gado. E o caso é de prestar muita atenção agora na hora de fazer a adaptação exigida na suplementação para não prejudicar o desenvolvimento da boiada. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Juliano Sabella, que é o novo gestor do setor de ruminantes da Derreus no Brasil. Muito boa noite, Juliano. Mais uma vez é uma grande satisfação receber a sua visita aqui no nosso rancho, que, aliás, você ajudou a erguer desde o alicerce até o telhado, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o DBO na TV. Muito bom. Ô, Juliano, antes de entrar aí no assunto da suplementação, né? Como é que foi para você ter sido o presidente da ASBRAM, a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais? A experiência terminou agora há pouco, né? É verdade, foi uma experiência muito gratificante, né? A ASBRAM é uma associação que vem crescendo muito ao longo dos anos. Ela tem um projeto de longo prazo, então, antes de assumir a presidência, eu fui vice-presidente, eu fui diretor financeiro, né? Hoje eu continuo no conselho da associação. E é muito bom, né, ver as empresas ali congregando atrás do mesmo objetivo, que é desenvolver cada vez mais o mercado de nutrição animal, levando, né, para o mercado informações relevantes e, principalmente, né, acompanhando os números de mercado, todas as tendências e juntando todas as empresas para trabalhar em prol da pecuária brasileira. Essa parceria, né, da indústria com o pecuarista que é muito interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora, aprumando então a prosa para o lado da suplementação, né, Juliano? Porque aqui mesmo com a recuperação do pasto, que agora não deve demorar muito, né? Assim mesmo, o fazendeiro precisa continuar fazendo a suplementação da boiada. Por quê, hein, Juliano? A suplementação ela deve ser feita 365 dias por ano, né? A maioria do nosso rebanho fica a pasto. A terminação é que a gente tem, né, 7 milhões de cabeças que vão para o confinamento, mas a grande maioria está no pasto. E a pastagem, por mais bem manejada, em áreas adubadas, com bastante volume, as forragens tropicais não suprem todas as necessidades de minerais do rebanho. Então, a gente entra, né, com esse suplemento adicional para corrigir as deficiências que nós temos nas pastagens tropicais e a elevar a produtividade, o desempenho animal, tanto na fase de engorda, cria, recria. Todos os animais precisam dessa suplementação, né? Então, ela deve acontecer durante os 365 dias do ano, claro, variando conforme a época de águas e de seca, que daí as necessidades são distintas por causa da diferença do pasto, né? Ô, Juliano, qual que é o papel dos minerais no desenvolvimento dos animais, hein? Olha, os minerais participam de várias reações metabólicas, né? Então, quando a gente pega um suplemento que tem aí 15, 20 elementos, cada um deles vai fazer parte de uma reação, de uma síntese do metabolismo do animal, né? E isso que permite com que o animal se desenvolva, né? Sem deficiência, ele vai se desenvolver melhor, ele vai desempenhar todo o potencial genético que ele tem, né? Então, a gente precisa cuidar de todos os elementos, uma formulação adequada, né? Muita gente se preocupa muito com fósforo, né? Com sódio, mas os microelementos também são importantes, porque na falta deles, a gente vai limitar o desempenho pela quantidade mínima desses elementos que a gente está dando.
Ô, Juliano, você falou que a necessidade dos animais muda, né, conforme a estação, né? Então, quando é que o fazendeiro tem de fazer essa mudança na suplementação do rebanho? Agora, por exemplo, como é que a gente faz para saber a hora certa de mudar? Legal. Na verdade, a necessidade, né, não muda, né? É a pastagem que muda e daí a necessidade de suplementação a gente tem que implementar. Quando a gente vai para o período seco, onde as pastagens secam, o teor de proteína dela cai muito. Além do volume, né, que produz muito menos, o teor de proteína dela cai demais. Por isso que durante a seca a gente usa suplementos proteicos ou suplementos proteicos energéticos com níveis mais altos de proteína, né, do que a gente usa nas águas, ou nas águas a gente nem suplementa proteína, porque durante a seca o capim seco não tem a quantidade adequada que os animais precisam, né? Então a gente tem um suplemento diferente para cada época do ano e também diferente ao objetivo do produtor, né? Quando o produtor quer acelerar o desempenho, aí ele vai incluindo novos elementos dentro dessa suplementação. Então, a gente sai de uma suplementação básica, que é uma suplementação mineral, e vai até a suplementação proteica energética, ou até uma ração mesmo para acelerar esse desempenho, e isso varia conforme a época do ano, por os animais que estão em pastagem. Agora precisa fazer um período de adaptação aí para o gado não estranhar essa mudança no tipo de suplementação, Juliano? Olha, é bom sim fazer uma adaptação, né? Dependendo do suplemento que o animal está recebendo na seca, agora para entrar o das águas, e essa adaptação é misturando um pouco dos dois suplementos, aí depende do suplemento que está sendo usado, mas a adaptação é importante sim, onde a gente vai, né, colocando um pouco do suplemento que vai entrar para as águas e vai diminuindo a quantidade, dando eles misturados, diminuindo a quantidade do suplemento de seca, até que o animal passe a consumir só o suplemento adequado para o período das águas. Agora, a mesma receita de suplementação vale para todo o rebanho da fazenda? Não. As necessidades, né, de uma vaca é diferente de um animal que está em crescimento, né? Um animal que está em engorda também tem necessidades distintas. Então, o ideal é que a gente separe esses lotes por categoria e dê uma suplementação específica para aquela fase da vida do animal, né? Assim, a gente é mais eficiente, porque você está direcionando o suplemento adequado para cada fase da vida do animal, para cada categoria animal que você tem na propriedade. Uhum. Agora, como é que o fazendeiro faz para saber qual é a receita certa de suplementação mineral para o seu rebanho especificamente? Olha, hoje a gente tem muita informação, né? A gente estava falando da Asbram, só os sócios da Asbram, que representam cerca de 75% do mercado, tem mais de 15 mil pessoas nas equipes técnicas e comerciais no campo, e essas pessoas estão capacitadas para ajudar o produtor a escolher a estratégia adequada para a realidade dele, para a fazenda dele, e o que ele busca, né, de desempenho, né? Porque isso também muda. Às vezes o produtor quer acelerar uma boiada, ou às vezes o produtor quer aumentar os seus índices de fertilidade. Então, são estratégias distintas e, com certeza, a gente tem muito técnico, né, das empresas produtoras capacitado para ajudá-lo. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, então, Juliano, essa seca, que em muitas regiões do Brasil ainda não terminou, né, foi ou está sendo uma das piores dos últimos anos, né? Vai ser mais difícil do que o normal para o pecuarista melhorar logo o desempenho da boiada? Aí depende da estratégia que ele adotou e principalmente como ele está manejando a sua pastagem, né? Claro que com uma seca tão severa como essa, eu viajei pelo Brasil
aí no mês de setembro e vi que a gente está muito ruim de pastagens, né? Então, com certeza, essa pastagem vai demorar um pouco mais para voltar. Mas depende muito do manejo do produtor e principalmente como ele veio tratando essa pastagem ao longo dos anos, né? Então, se o solo está bem preparado, a gente ainda consegue ter um pouco de matéria orgânica, com certeza essa pastagem vai voltar mais rápido, né? E o produtor vai conseguir acelerar essa boiada. Para quem sofreu muito, né, com a estiagem, as pastagens estão mais judiadas, para quem a propriedade pegou fogo, né, que teve, infelizmente, a gente teve muitas queimadas que destruíram muitas pastagens, mexer na suplementação para ajudar, né, a nutrição dos animais e fazer com que você tire um pouco da carga que vai ser colocada nas pastagens também é importante e pode ajudar nisso. Então, consulte o técnico que vai montar a melhor estratégia para esse período de transição. Muito bom. Juliano, queria agradecer muito a sua participação no programa. Um grande abraço para você, um bom trabalho aí na Derreus e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, Sidney. Obrigado. Até a próxima. E o Terra Viva DBO na TV volta dentro de instantes com o noticiário, nosso comentário a respeito do boi gordo. É um minutinho só. Aguarde. De norte a sul do Brasil inteiro, aqui perto e lá nos fins de mundo do sertão mais fundo, no Bar dos Boiadeiros e na Praça da Igreja Matriz, nas currutelas e nas freguesias mais afastadas, nas rodas de prosa, o assunto mais falado de todo o dia é a disparada da nossa Praça Boiadeira, que neste começo de mês está cada vez mais desembestada na subida da ribanceira. É verdade, verdadeira mesmo, que a recuperação da cotação estava sendo esperada sim, mas não nesse tanto, nem tão ligeira quanto a gente está vendo. E o que está deixando o povo todo abismado é justamente a rapidez com que o vento está mudando de lado no mercado. Pois então, mesmo correndo o risco de ficar parecendo relógio de repetição, a gente faz aqui a recordação de que essa situação atual é resultado da conjugação de várias coisas, né? Sendo que, precisamente nesta hora de agora, a principal é o forte esmagrecimento na oferta de gado terminado. A primeira questão é que a seca ainda não chegou ao fim e não tem na praça nada de boi de capim, né? Já o fornecimento do confinamento deve aumentar daqui para frente, mas a maior parte desta produção já foi negociada antecipadamente e não deve ajudar muito a desapertar a programação de serviço no frigorífico. Além disso, com a virada do ciclo da atividade, a reação no preço da reposição, o fazendeiro está segurando as fêmeas na propriedade para fazer vaca parideira. E, logicamente, que com a falta deste tipo de animal, o comprador está tendo de correr muito chão no sertão para conseguir fazer a carga do caminhão. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil. E para não quebrar o roteiro costumeiro, em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. Começando então a recitação da lista, repare bem a amiga pecuarista no caso que está sendo passado aqui no estado de São Paulo, que conforme é da sabedência de todo mundo, serve de referência para o mercado nacional, né? Pois o que tem para ser contado é que em Barretos e em Araçatuba, desde 20 de setembro, o preço aumentou todos os dias, por 10 vezes seguidas. Sendo que, de novo, nesta quinta-feira, que acaba de ser vencida, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 277 e a vaca para R$ 250, para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No norte das Minas Gerais, o reajuste foi só para a fêmea, que avançou também para R$ 250. A mesma coisa aconteceu em Goiânia, a capital do Goiás, com a vaca passando igualmente para R$ 250. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, assim como no sudeste mato-grossense, a fêmea melhorou para R$ 220. Nas regiões norte e sudoeste do estado, a vaca já não sai mais por menos do que R$ 230. Empurrado pela mesma carestia de mercadoria, o sul do Tocantins também já está trabalhando com a fêmea a R$ 230.
Nas Alagoas demorou, mas agora também bateu lá um vento bom que levantou todos os preços do mercado, sendo que o do boi foi para R$ 245 e o da vaca para R$ 235. Em Paragominas, no Pará, o valor mínimo do macho agora é R$ 247. Em Marabá, o fazendeiro só entrega boi se for por pelo menos R$ 245. Em Redenção, o macho foi promovido para R$ 240. E no Rio de Janeiro, o boi disparou para R$ 270. Recebi um recado mandado da fazenda do Taboado dizendo que a Ritinha, caboclinha faceira, filha do seu Zé Machado, já moçou e está de casamento marcado. Pois eu estou sendo chamado e vou com satisfação para o Muxirão e para o Catira, que está combinado para agora no sábado, para erguer na beira do Corguinho um ranchinho barreado onde a nova família caipira vai plantar sua felicidade para florescer na tradição e na juntidade da nossa amizade. Conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, e os companheiros e companheiras boiadeiros ou não já estão saberizados, a gente tem esse costume de todo dia terminar a nossa apresentação novidadeira com a recitação destas prosinhas rimadas, que eu mesmo escrevi na intenção primeira de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. E também para não deixar ninguém querer estragar o que os nossos pais, avós e bisavós demoraram tanto para nos ensinar, né? Aí o povo começou a gostar e pedir para recitar de novo, até que apareceu a ideia de ajuntar tudo e publicar. E foi desse jeito que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga quiserem ter um exemplar ou logo a coleção inteira para deixar aí no banquinho ou na cabeceira e não sabem como proceder para comprar, é só ligar a mim mesmo que eu vou explicar. O meu telefone particular é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. O meu endereço de e-mail é sidneymascio@uol.com.br e o meu nome também está lá no Facebook. Pois então, estando vencida a lida de mais um dia, a comitiva anuncia aqui a sua despedida ao povo desta freguesia, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã, e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.